próximo Não Desista, Rosa Gomes é a nossa convidada em estúdio. Ela estará a falar sobre os altos e baixos da sua vida e o que a fez pensar no suicídio. Em direto do Porto, Luísa Vieira estará a contar sobre como o nascimento da sua filha afetou o relacionamento entre ela e o marido. Ao longo do programa veja ainda o trabalho do Força Jovem Europa, sites e blogs para ver e partilhar, o tempo para o fim de semana e a ligação em direto com o amigo 24 horas. Já a seguir no programa Não Desista. A única forma de estabelecer o que você já conquistou é praticar diariamente as atitudes certas, porque ainda que você tenha conquistado, se você toma atitudes erradas, você acaba perdendo, destruindo aquilo que você conquistou, já seja a saúde, o casamento, o sucesso profissional. Eu vou preparar um copo com água, porque em um dado momento do nosso programa intercederemos por si e pelos seus, e você vai receber a força e o entendimento para tomar decisões, ter atitudes certas para manter o de bom que você conquistou, superar os problemas e ainda a estabelecer, no caso, aquilo que você está a desfrutar, como a saúde, o casamento, a família, o sucesso profissional. Eu tenho aqui a minha convidada mais uma vez. Bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É a Rosa. Rosa. Mas você era uma rosa que só tinha espinhos. É verdade, bicho. Não tinha nenhum perfume, não tinha nenhuma beleza, não tinha nenhuma motivação. O que levou você a desejar a própria morte? Eu era uma pessoa muito triste, muito angustiada. Não tinha motivos para isso. Eu tinha tudo para ser feliz, mas não era. O motivo da sua tristeza profunda, da sua depressão, da sua angústia, não era doenças, não era problemas familiares, não era problemas de casamento. Na época você era jovem, quando você passou a desejar a própria morte, não foi? Sim, bispo. Você tinha tudo para ser feliz. É verdade. Mas um grande vazio lhe roubava a razão de viver. É verdade, bispo. E esse preenchimento... Não encontrou em lugar nenhum? Não encontrei em lado nenhum. Em lado nenhum. Procurou preencher esse vazio? Procurei. Em pessoas, festas, amigos? Festas, discotecas, bares, em tudo isso. Até em bruxos. Até em bruxos. Até Quer em dizer, o bruxos. seu desespero foi aumentando. A tristeza, a angústia foi aumentando com o passar dos meses, dos anos. Você vai falar mais ao respeito. Tá bom. Se você diz, Júlio, eu tenho tudo para ser feliz, eu tenho saúde, eu tenho casamento, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu sou jovem, eu tenho tudo para ser feliz, mas tem um vazio dentro de mim, como a Rosa acabou de mencionar, uma tristeza, sabe? Nada tem sabor, é como se o dia não tivesse sol, é como se as rosas não exalassem os seus perfumes, é como se a natureza não tivesse a sua beleza, é como se eu não pudesse viver. Até o ar parece pesado. Eu já senti isso. Isso se chama angústia. Nós podemos lhe ajudar. Bem, eu tenho aqui também o meu convidado, o Júnior, com o seu iPad em mãos, para ler a participação dos nossos internautas através do iurdtv.eu. Este programa está sendo assistido através do iurdtv.eu em diferentes continentes e países, além da Rede Record de televisão. Bom dia, bispo. Bom dia a todos. Eu tenho aqui o comentário da Magna Rodrigues, que mostra claramente que precisa de ajuda. Venho pedir ajuda com orações, pois minha vida cada dia com problemas maiores. Já tentei o suicídio 6 vezes, ficando em coma vários dias. Meu marido é alcoólatra, meus filhos brigam o tempo inteiro. Minha casa parece um barril de pólvora. Você descreve aqui, ô Magna, que você tentou o suicídio 6 vezes, mas a prova que Deus tem poder para transformar sua vida, que está lhe dando essa oportunidade, como deu para a Rosa. Por isso, aproveite ela nesta programação, prepare um copo com água, convide amigos, familiares que estão sofrendo também e acessar o iurdtv.eu. Júnior, eu queria dizer para a Magda, não é isso? Que ela não conseguiu tirar a sua própria vida e nós sabemos o porquê. A Rosa também sabe. Mas por quê?
A Rosa vai te falar o porquê que você não conseguiu, como ela também que passou a desejar a morte sobre todas as coisas. Então, no programa de hoje você vai saber o porquê que você não conseguiu, porquê que você ainda está vivo. Nós vamos agora ao Porto, vamos falar com o Felipe, que é o responsável pelo trabalho evangelístico do Centro de Ajuda na região norte do nosso país. Ele tem ali a sua convidada, a Luísa, que vai entrevistá-la. Luísa, seja bem-vinda ao nosso programa. Felipe, sejam bem-vindos. Fique à vontade. Bom dia a todos, Bispo. Nós estamos aqui com a senhora Luísa, como disse bem, e ela faz jus ao programa, porque ela não desistiu de ser feliz. Mas antes era um sofrimento, antes de chegar ao Centro de Ajuda. Bom dia, senhora Luísa. Bom dia, pastor Filipe. Era um sofrimento. E esse sofrimento era às custas do quê? Era às custas do casamento destruído, porque o meu casamento, após o nascimento da minha filha, foi por água abaixo. Eu dei mais valor à minha filha e esfriei-me em relação ao casamento, ao meu marido. E isso trouxe um distanciamento entre a senhora e o seu marido, o seu esposo. Sim. Isso originou, no caso, que atitudes da parte dele? Arranjou amantes. Passava muitas noites fora, até de madrugada, e não havia diálogo entre nós, porque ele buscava nas amantes o que não tinha em casa. Quer dizer, o que a senhora tentou, no caso, juntamente com ele, para construir uma família e trazer a paz, a alegria, a união, em vez de trazer tudo isso, foi desunião, trouxe esse distanciamento entre vocês. A senhora falava que havia essas brigas, essas confusões. Como que era o seu dia a dia, as suas noites, já que ele passava as noites fora de casa? Tristes. Então eu só conseguia dormir quando ouvia ele pôr a chave à porta, porque mesmo assim ficava preocupada: onde é que andará? Onde é que ele estará? Houve conversas de separação, divórcio? Sim, ele pediu-me o divórcio. Uma vez, várias vezes? Várias vezes. Não havia maneira de se reconciliar? Não, ele dizia que não. Foi nessa situação que a senhora chegou no Centro de Ajuda? Exatamente, pastor. Como é que conheceu? Vim através de um obreiro, porque eu trabalho com um dos obreiros do Centro de Ajuda e ele convidou-me para vir. E então eu disse-lhe: eu vou contigo, mas vou para assistir e não vou mais. Mas Você estava desesperançada, desacreditada? sim, bastante. E no dia em que eu cheguei, vim a uma reunião um domingo e o pastor que estava no altar, tudo o que disse, parecia que sabia de tudo da minha vida. E eu não lhe tinha contado nada. E ele parecia que eu tinha estado a falar com ele antes do começo da reunião e ele disse tudo o que eu precisava de ouvir. O que a senhora sentiu nessa primeira reunião? Que tinha que dar valor mais a mim mesma, tinha que gostar de mim para os outros poderem gostar de mim, coisa que eu não gostava de mim. Seu marido só podia lhe amar se a senhora se amasse. Exatamente. Foi aí que começou esse tratamento de libertação e esse tratamento de transformação, não somente para si, mas também para o seu casamento. Exatamente. Que diferenças começou a ver? Eu mesmo no Centro de Ajuda, ele dizia: escusas de lá ir porque lutar por mim porque não vais conseguir. E eu perseverei. Fiz uma terapia do amor na qual ele esteve com a amante, eu na mesma terapia, e eu disse: eu não vou desistir. Deus existe, eu vou até ao fim. Ele insistia com a traição e a senhora insistia, perseverava com essa fé inteligente. Exatamente. Os resultados, como está tudo hoje? Completamente diferente. Hoje já dizemos um ao outro: eu amo-te, sem de qualquer maneira, por qualquer motivo. Está completamente diferente. Não há mais brigas, confusões, discussões? Não. Hoje a senhora sabe priorizar, no caso, primeiro o seu esposo, depois o seu filho ou a sua filha? Filha. A sua filha. Hoje há união, hoje há diálogo dentro da sua casa. Sim. Hoje há diálogo. Senhora Luísa, há várias pessoas que nos assistem agora com problemas sentimentais, problemas no casamento, problemas no namoro, no noivado, pessoas que pensam que não há maneira, forma de serem felizes na sua vida sentimental. Qual o seu conselho para elas? Que busquem o Centro de Ajuda mais perto delas e que confiem. Até podem estar a ver que não vão conseguir, mas com Deus a gente tudo consegue.
Com fé inteligente a gente tudo consegue. O importante é não desistir. Exatamente. A senhora frequenta qual centro de ajuda? O Cenáculo de Gaia. Na Rua do Agoeiro, 151. Neste domingo a senhora estará a que horas? Às 9h30. 9h30, a pessoa que quiser falar consigo, conhecer a sua família, pedir mais informações, ela pode lhe procurar na Rua do Agoeiro, número 151. Muito obrigado, senhora Luísa. Neste domingo, às 7h30, como também às 9h30 da manhã, atenção, é o 5º domingo da transformação e você deve trazer, eu tenho aqui ao lado, não sei se dá para nós colocarmos, muito obrigado, o pão e a água, bispo. Sim. Já está preparado. Neste domingo, então, nós vamos apresentar a Santíssima Trindade este pão, esta água, e assim essa pessoa vai levar para a sua casa, para que ela possa participar desses elementos consagrados e que haja uma diferença. Com certeza será arrancada do seu corpo, da sua vida, da sua família, tudo aquilo que não presta no 5º domingo da transformação, onde ela vai trazer o pão e a água. Eu estarei no Cenáculo do Porto, na Rua Egas Muniz, número 485, esquina com a Rua Serpa Pinto, em frente ao quartel militar da Constituição, bispo. Inclusive, eu já tenho também aqui uma garrafa com água para ilustrar, como também um pão. Você vai levar o pão e a água de acordo com o tamanho, a quantidade de membros da sua família. Se a família é grande, o pão deve ser grande, porque você vai dar um pedaço deste pão para os seus familiares. Como também, se são poucos, você basta trazer uma garrafa com água média, pequena como esta. Mas se é uma família grande, numerosa, deve-se trazer uma garrafa com água grande, porque tanto a água quanto o pão, disse Deus que fará uso para remover as enfermidades. E não é apenas a enfermidade física, existe a enfermidade emocional, existe a enfermidade sentimental, existe a enfermidade espiritual, que faz com que a família esteja destruída, separada, se desintegrando. Felipe, você vai estar aí no Porto, o Alex vai estar em Gaia, o Regis vai estar em Matozinhos e, claro, nós, em todos os centros de ajuda, em mais de 122 centros de ajuda com as portas abertas, neste domingo pela manhã às 9h30 e pela tarde às 15 horas. Muito obrigado, Luísa, pela sua participação. Felipe, um forte abraço para si, para sua esposa Cristina e para todos os membros e simpatizantes do trabalho sério realizado pelo Centro de Ajuda aí na região do norte do nosso país. Francinete, bom dia. Bom dia, bispo. E essa enfermidade interior, ela tem atingido a muitos. Eu tenho aqui o caso da senhora Liliane Ribeiro. Ela fala que o marido é alcoólico, ele já foi para clínicas de reabilitação, mas nada resulta. Ela pede orientação, como ela pode sair deste sofrimento que tem vivido dentro do casamento. Se você já aconselhou, se os especialistas já a orientaram, e o marido insiste, mesmo sabendo que está a se destruir, a não apenas a destruir a si, mas também aqueles que fazem parte da sua vida, como a esposa, no caso dela, ela deixa isso bem claro, então é porque o problema do seu esposo é de origem espiritual. Se separar dele não vai resolver, brigar com ele não vai resolver, ameaçá-lo, chantageá-lo. Os especialistas já orientou, você já falou e ele continua a cometer o mesmo erro. Por quê? Porque há um espírito de vício nele, o vício é um espírito. Com certeza. Então, você vai levar a água, você vai levar o pão. Ah, mas ele não crê, ele não gosta, inclusive agora mesmo ele está chateado com você porque você acabou de dizer que o problema dele é de origem espiritual. E é. E ainda que você não goste, isso é verdade. E a prova é que você já tentou deixar e não conseguiu. Então, você precisa de ajuda, goste de você ou não. Deus prometeu abençoar o nosso pão e a nossa água e remover as enfermidades. Só Deus pode fazer a transformação. Esse domingo é o domingo da transformação. Ele vai fazer essa transformação. Você vai com seu esposo. Caso ele não queira, você vá só, leve o pão, a água, porque vai ser consagrado à Santíssima Trindade. E quando ele beba desta água e coma do pão, ele será liberto. Com certeza. E nós sabemos, bispo, que acusações,
Não adianta, não, Ameaças. ameaças. Não adianta você tentar na força do seu braço. Não adianta você dizer que vai separar, que ele nunca vai mudar. Essas palavras só vai piorar o estado dele. É porque ele vai pensar, realmente, a minha esposa já está até desacreditada de mim, o que eu vou fazer? Ninguém acredita, é verdade. Você tem mais nomes aí? Sim, muitos. Por favor. Tenho aqui o caso também da senhora Vera, que ela diz: estou triste. Um dos meus 2 filhos estão a passar por problemas graves. O meu filho está numa clínica também de recuperação e a minha filha está com problemas de saúde. Não consigo imaginar a minha vida sem eles. Eles são o meu mundo. Bem, se você precisa desabafar, quer conversar com alguém, ligue agora para a Linha Amigo 24 Horas, que está à sua inteira disposição. O número é o 21 836 8008. É mais uma vertente social do Centro de Ajuda. O Força Jovem Europa tem o objetivo de reintegrar adolescentes na sociedade. Ed Vega é apenas um dos muitos jovens recuperados por esse trabalho social. Inclusive, neste momento, o Força Jovem está no Acampa Verão com atividades aquáticas, piqueniques e muitas atividades com a convivência saudável, onde estão a receber ensinamentos práticos e inteligentes que vai refletir nos estudos, num convívio com a família, com os colegas de trabalho, com os vizinhos, que só vai contribuir para o bem-estar próprio da família e da sociedade. Acompanhe. A rebeldia é uma característica inerente aos adolescentes. É aquela fase em que começam os conflitos interiores. Não se sabe ao certo que caminho seguir, que conselhos aceitar. É a fase da loucura, do divertimento e da experiência que muitos fazem questão de levar ao extremo. Eddie Veiga foi um desses adolescentes. Rebelde e problemático desde cedo, ele explica o momento exato em que começou a entrar num mundo de vícios e tráfico que iria afetá-lo física e psicologicamente. Aos 14 anos comecei a fumar AX e para sustentar os meus vícios comecei a traficar. Primeiramente comecei por traficar AX, mas comecei-me a envolver no tráfico de cocaína, de assaltar outros traficantes que tivessem droga para poder consumir. Eu usava demasiado. Eu, por exemplo, mal acordava, a primeira coisa que eu fazia era fumar. Também bebia muito em festas, em bares noturnos. Frequentava muito os gangues de rua. A vida no gangue criava uma grande pressão sobre Eddie. A rivalidade constante, o orgulho e a vontade de sobressair levaram-no a assaltar um outro gangue e as consequências vieram logo a seguir. Tive gangues atrás de mim que ameaçavam de morte, que ameaçavam a minha família. A mãe de Eddie assistia à transformação do filho com a dor de quem pouco pode fazer. Tive uma depressão porque, vendo o meu filho no caminho que andava, com a idade que tinha, o único rapaz, tive muito mal mesmo. Sofri muito mesmo. Aos 18 anos, as drogas e o meio agressivo em que vivia começaram a afetar seriamente a saúde mental do jovem. Fui internado aos 18 anos devido às drogas e às perturbações mentais que tinha. Tinha como se alguém estivesse atrás de mim, como a polícia estivesse sempre atrás de mim, os traficantes estivessem atrás de mim. Estava com grandes perturbações mentais. Com 18 anos, estar internado, um jovem que estava no auge, que tinha droga, que tinha mulheres à vontade, que tinha dinheiro à vontade, com 18 anos, ser internado era a minha derrota. Quando o Ed foi internado, senti-me no fundo do poço mesmo, porque foi uma fase muito complicada. Ele começou a arrebentar, o quarto dele arrebentou tudo, os móveis todos, a pontapés, batia na parede, brigava com o pai e a irmã a presenciar isso tudo. Foi uma fase muito complicada e eu pegar nele e ele ficar internado no Hospital do Barreiro. Nessa altura, Cecília já conhecia o trabalho do Centro de Ajuda. Um convite para o jovem participar levou-o a conhecer o trabalho do Força Jovem Europa, um grupo voltado para os adolescentes que, tal como Eddie, apresentam grandes conflitos interiores sobre o caminho a dar à sua vida. Eu acho que é muito importante haver, principalmente, outros jovens, para que eu possa ajudar os jovens, porque os jovens estão a precisar muito.
E tenho a certeza que o Ed é um deles, que ele ajuda muitos jovens. Tem ajudado muitos jovens. Depois dele entrar no grupo jovem, ele está muito bem. Estou muito contente, satisfeita. Vejo mudanças, vejo a atitude dele, vejo a preocupação dele. Eu acho que a Força Jovem foi muito importante na vida do Ed. O Força Jovem foi o caminho para a recuperação integral de Eddie. Aqui ele aprendeu a dizer não aos vícios, à droga, ao roubo, à violência e ao tráfico. Foi aqui que encontrou o apoio para deixar a vida de crime sem pressões, julgamentos ou críticas. Parabéns ao Centro de Ajuda e ao Força Jovem por esse trabalho que faz com que o jovem supere as suas fantasias, supere as suas fraquezas, como também as más influências e conquiste o seu espaço na família, como também na sociedade. Falávamos ao início do nosso programa que a única forma de estabelecer o que a pessoa já conquistou é justamente praticar diariamente atitudes certas, que geralmente, infelizmente, os jovens não têm tido. A maioria dos jovens tem atitudes negativas. Isso contribui para a separação familiar, brigas, fracasso nos estudos e até um péssimo, como se diria, sucesso profissional, se é que eu posso dizer sucesso, que na verdade não existe. Mas você, Francinete, teve problemas também na sua juventude com vícios, né? Sim. Você estudava, era aplicada, mas ao mesmo tempo era desequilibrada. Sim, era uma boa filha para os meus pais, mas o vício me fez mudar completamente as minhas atitudes dentro de casa. Eu também fui viciada no álcool na adolescência e o trabalho do Força Jovem fez de forma intensa um trabalho dentro de mim, também me resgatou do vício. Como é que esse vício entrou na sua vida? Como é que ele entrou? Foi logo na minha infância, bispo. Por acaso foi por influência do meu próprio pai. Do seu pai? Exatamente. O meu pai, ele, para mostrar para os amigos que eu parecia muito com ele, era uma forma até de um orgulho para ele mostrar na roda dos amigos que eu era como ele, bebia tal como. Orgulho ignorante. Exatamente. E me induzia na frente dos amigos, ele dizia, bebe para mostrar para os amigos que você é igual ao pai. Aí, na adolescência, você não parou? Não parei, pelo contrário. Intensificou ao ponto de eu sair da escola todos os dias e já ir para um bar. E ali ficava alcoolizada e chegava em casa alcoolizada e a minha mãe ficava super preocupada. Vendo essa mãe falar aí no testemunho desse rapaz, eu lembrei da minha mãe, porque ela não sabia mais o que fazer comigo, porque já existia o problema com meu pai e agora passou a ver comigo. Que triste. Bem, hoje, Francinete superou esses problemas todos, casada, realizada. Ela pode aconselhar, ajudar você. Esse trabalho do Força Jovem, então, enche os seus olhos. Você foi ajudada também através do Força Jovem. Com certeza. Quando eu olho o trabalho do Força Jovem, eu vejo que os anos não apagam esse empenho que o Força Jovem tem. É isso aí, você, telespectador, que diz, Júlio, eu quero também ser ajudado por vocês, porque eu tenho visto os casos verídicos, tenho acompanhado o programa diariamente e cada dia é mais forte, cada dia eu fico mais impactado com os casos verídicos e me pergunto, meu Deus, quando é que vai chegar a minha vez? Quando é que vai chegar a minha vez, a sua vez vai chegar? Quando você der o primeiro passo. Você já reconhece que precisa de ajuda, você ligou para ali Amigo 24 Horas, que é o segundo. O terceiro é ir ao centro de ajuda e participar de uma reunião prática inteligente. A minha convidada aqui em estúdios, a Rosa, ela nos contou que tinha tudo para ser feliz, mas ainda assim havia uma profunda tristeza e angústia que disse você que as festas, os amigos, a música e tudo aquilo que poderia lhe descontrair não era capaz de preencher esse vazio. É verdade, bispo. Esse vazio de maneira nenhuma foi preenchido. Só foi preenchido quando eu entrei no centro de ajuda. Qual foi o momento mais difícil na sua vida, Rosa? Eu cheguei a um certo ponto que eu já não sabia o que é que devia fazer, porque eu procurava em todos os lados uma solução e não encontrava solução. Eu não tinha essa alegria de viver. Não existe medicamento, não existe nenhuma pílula da alegria, não é verdade? Não existe nenhum medicamento para alegrar ou para trazer paz, satisfação ou razão de viver para nenhum ser humano. Existe todo tipo de medicamento para todo tipo de dor, mas tem uma dor
que é no coração, que não existe medicamento que remova. A dor da solidão, a dor da tristeza, a dor da angústia, que eram as dores que lhe atormentava dia e noite. É verdade. Dormia triste, acordava triste. É verdade. E o mais triste é que você não tinha desculpas para ser triste. Exatamente. Tinha saúde, tinha família, tinha prosperidade, tinha tudo para ser feliz e não era. E foi quando você, então, decidiu buscar no Espiritismo. Ajudou em algo? Não, bispo. A tristeza continuou, a angústia continuou, nada resolveu. Nada resolveu. Se submeteu a rituais, fez aquilo orientado, seguiu as orientações, mas sim. não ajudou em nada. Nada. O que passava na sua cabeça, Rosa? É destino, nasci para sofrer, Deus não existe, ninguém me ama? É, exatamente isso. Eu sentia-me sozinha, mas porquê é que eu estou a passar isto? Porquê? E eu não tinha resposta. Procurava sempre em casa o motivo também dessa tristeza, mas eu também não encontrava mesmo. Até que, pronto, eu sempre que tentava encontrar a solução, eu me esforçava para ir para um lado, preencher esse vazio, mas nada. Os amigos, as festas? Nada, bispo. As noitadas? Nada. Foi aí, então, nesse momento, que você entrou em profunda depressão e desejou a morte? Sim, pensei várias vezes em suicídio. Não... Por achar que não tinha solução? Exato. Bem, você sabia que a cada 40 segundos, em todo o mundo, alguém comete o suicídio? Não? Infelizmente, a depressão, o alcoolismo, o transtorno, ou transtornos psicológicos são algumas das justificações para quem tenta acabar com a própria vida. Vamos acompanhar esta matéria? Eu já volto aqui com a minha convidada que desejou suicídio porque não encontrava razão para justificar aquela tristeza, aquela angústia, uma vez que tinha tudo para ser feliz e não era. A cada 40 segundos em todo o mundo, alguém se mata. O suicídio é uma das principais causas de morte e provavelmente aquela que mais choca. Mas o que será que leva alguém a terminar com a própria vida? Pessoas que tentaram o suicídio e sobreviveram descrevem a tentativa como a última opção para o tormento em que vivem. Sentem-se vítimas do infortúnio sem quem os escute ou ajude e cujo sofrimento é tão grande e insuportável que vão perdendo aos poucos a esperança. Quem vive perto de uma pessoa que tentou ou acabou mesmo por morrer devido ao suicídio nem sempre se apercebe do estado em que a vítima se encontra e não imagina sequer que matar-se seja uma opção. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que o suicídio é a terceira causa de morte entre os 15 e os 44 anos. Cerca de 1 milhão de pessoas suicidam-se todos os anos. Para além disso, o suicídio é associado a doenças e problemas de saúde. A mais comum é a depressão. Esta doença mental é responsável por 30% dos casos relatados em todo o mundo. O alcoolismo, a esquizofrenia e os transtornos de personalidade são outros responsáveis por esta ação drástica que destrói a pessoa e todos os que estão à sua volta. O suicídio é um grito de desespero, um pedido de ajuda, um símbolo da angústia que jovens e adultos vivem no seu dia-a-dia. Nem tudo está perdido. Se você diz, Júlia, eu quero morrer, então é porque você já cometeu o homicídio de matar os seus objetivos. E você está vivo. Então, tente entender o fato de que a morte não vai resolver o seu problema. O único problema que não tem solução é o suicídio. Todos os outros problemas têm solução. Enquanto há vida, há esperança. Então, se você nos assiste agora e diz, Júlio, eu me sinto tentado, perturbado, eu ouço uma voz que me diz, olha, tira a sua vida, você nasceu para sofrer, você nunca vai ser feliz, você não é ninguém, você nunca vai ser realizado em nada na vida, Deus não existe, ó, Deus não te ama, ninguém te quer, você não vale nada. Todas essas vozes não provêm de Deus, provêm do mal, provêm
dessa energia negativa que está a alimentar a sua frustração, a sua opressão, que está a lhe convencer que não vale a pena lutar. Sim, vale a pena lutar. Você é um vencedor. O fato de você estar vivo já prova que você é um vencedor. Agora, se você está a enfrentar problemas na saúde, no casamento, na vida profissional, na vida espiritual, é porque você não tem tido forças para lutar. Você não tem lutado de forma correta e por isso você não tem vencido. Mas se você aprender a lutar de forma correta, você vai vencer os problemas. Ah, eu menti, eu adulterei, eu roubei, eu enganei, eu matei. Se você foi capaz de fazer o errado, você é capaz de fazer o certo. Agora, você precisa buscar ajuda. O que não pode é você ficar aí dentro de si, enclausurado, neste submundo de opressão, de frustração, de angústia, se autoconvencendo que a morte é solução. Não é solução, não. O suicídio é o único problema que não tem solução. Todos os outros têm solução, inclusive pecados. Você pode ter cometido todos os pecados, mas se você não comete o pecado do suicídio, você tem perdão. Agora, se você cometer o suicídio, já era. Babau, nem julgado você será. Rosa, você chegou nesse fundo que eu mencionava agora, de olhar para um lado, olhar para o outro e não encontrar explicações a muitas perguntas que não justificavam a sua tristeza, a sua angústia, e foi então quando esses pensamentos eram constantes e iriam se intensificando, né? O tempo ia passando e foram aumentando ao invés de diminuir. Sim, bispo. Eu estava com esses pensamentos constantes até a ponto de pensar o suicídio. Isso não coloquei em prática, mas várias vezes isso veio à minha mente. Mas você sabe por que você não conseguiu tirar a sua vida, nem tentou o suicídio, apesar de ter sido bombardeada, verdade? E você vai falar o porquê. Mas chegou ao centro de ajuda, foi devidamente acompanhada, gostou, o que aconteceu? Bom, bispo, quando eu entrei no centro de ajuda, eu aí entendi que era a porta que eu procurava há muito tempo já. Porque aí houve um preenchimento. Eu, quando entrei, logo no primeiro dia, eu senti algo diferente dentro de mim. Aquele vazio que eu sentia, parece que foi preenchido logo naquele momento. Eu chorei, mas pronto, houve um preenchimento total logo. E eu senti que estava no sítio certo. Eu senti que era ali que eu tinha de buscar. E foi isso que aconteceu. Você não está a falar de religião, você não está a falar de uma denominação evangélica, você não está a falar de um guru ou de um líder religioso, você está a falar de um ser que existe como o ar que respiramos, que não podemos ver, mas que está aqui presente, por isso estamos vivos, porque senão estaremos já mortos. E que os seres humanos que o rejeitam ou que acham que não precisam, acabam deprimidos mesmo tendo tudo. Você tinha saúde, você tinha família, tinha prosperidade, tinha conhecimento, tinha tudo, religião, condições financeiras, você tinha tudo para atender essa tristeza, para preencher esse vazio, mas que nada nem ninguém conseguia. Tinha uns pais maravilhosos, você tem irmãos, né? Tem um irmão. Mesmo assim, tinha um bom relacionamento, mas nada. Uma pessoa equilibrada, responsável, mas amargurada, infeliz. Uma rosa sem perfume. Uma rosa só de espinhos. Até que abriu esse coração e foi cheio da presença do Criador, da energia do Deus vivo. É verdade, bispo. Você então sentiu aquela paz, aquela alegria e desde então não parou aí. Não, tem só aumentado. Não, nem pode parar, bispo. Só tem aumentado essa paz, essa alegria. Rosa, qual é o seu conselho para esta senhora, este jovem, esta senhorita, este senhor que agora está com lágrimas nos olhos, emocionado pelo seu caso verídico? Bispo, assim como eu passei esse mau bocado, com essa tristeza, com essa angústia, eu aconselho a todas as pessoas que estão a passar por esse problema que procurem um centro de ajuda, que aí eles vão encontrar a solução para o problema delas. Assim como eu encontrei para o meu problema, Deus vai preencher esse vazio. Deus vai dar essa força para ela viver. Muito bem. Qual é o centro de ajuda que você frequenta? No Cacém. No Cacém? Há um ponto de referência?
na Avenida dos Bons Amigos, por trás do Mini Preço. Aí, Avenida dos Bons Amigos. Poderia ser melhor. Nesse domingo, então, as pessoas vão levar um pão e uma garrafa com água para serem consagrados à Santíssima Trindade, e as pessoas serão devidamente orientadas para que a família tenha essa paz, essa alegria. Muito obrigado mais uma vez, Rosa, por ter vindo aqui aos nossos estúdios nos contar o seu drama, mas também a sua superação e a sua paz, a sua alegria hoje desfrutada, né? E com constância. Está aí. Então, você, telespectador, você ouvinte, internauta que diz, eu quero também essa alegria, essa paz. Talvez você diga, eu atribuo a minha tristeza, a minha angústia ao fato de não ter saúde, família, dinheiro, estudo, amigos. Mas ainda que você tivesse, há um espaço no coração do ser humano que ninguém pode preencher, nada pode preencher esse espaço, somente o próprio Deus. Eu não estou a falar de religião como a Rosa aqui mencionou, não estamos a falar de uma denominação evangélica, de um líder, de um guru ou de conhecimentos teológicos. Estamos falando de vida, estamos falando de fé, e você tem a sua oportunidade já neste domingo. Agora, claro, hoje, sábado, nós temos a Terapia do Amor, uma reunião voltada somente para casos do coração. O coração, quando ele se entrega às emoções, ele sofre, ele faz a pessoa sofrer. E se você está a sofrer com problemas no casamento, então, hoje, sábado, na Terapia do Amor, já seja aqui no coração de Lisboa, no antigo Cine Império, ou no norte, no Porto, em Gaia, seja no centro do país, em Coimbra, em Leiria, como também em Santarém, seja no Funchal, nos Açores, em Portimão. Bom, você vai ficar sabendo mais ao respeito, porque vamos agora à rúbrica Atualidade, com mais sugestões de sites a não perder. Na rúbrica de hoje mostramos-lhe as últimas novidades dos seus sites e blogs de eleição. Em iurde.pt, o óleo consagrado será distribuído dia 29 de junho em todos os centros de ajuda e aqui merece o nosso destaque. vivifreitas.me, Jejum de Jesus, 40 dias de reflexão com Viviane Freitas, todos os dias um novo post. fje.pt, qual é a força do seu brilho? iurdetv.eu, Templo de Salomão, o que você faria pela concretização de um sonho. Fontajorrar.com é o blog de Esther Bezerra e um cantinho especial para todas as mulheres que se querem valorizar. Com mensagens de reflexão diárias, aqui encontra a serenidade que precisa para os desafios diários. Em pleno jejum de Jesus, leia aqui alguns passos para a sua renovação interior. Veja ainda os livros publicados por Esther Bezerra e delicie-se com as músicas, galerias de imagens e clipes especialmente para si. Conheça estes e outros sites para se manter inspirado em iurde.pt. Para mim, o centro de ajuda é como o nome indica, a minha ajuda. Quando ali cheguei, era uma pessoa vazia, triste, cheia de complexos, frustrada, traumatizada, sem rumo, sem futuro, nem vontade para nada. Mas com o passar do tempo e com as reuniões a que fui assistindo, fui ganhando força, autoestima, coragem e determinação. Por isso, não se importe como vai acontecer essa transformação. Aproveite a sua chance, a sua oportunidade neste domingo em qualquer centro de ajuda. Vamos agora ao testemunho da Liliane. Antes de chegar ao centro de ajuda, eu tinha muitos problemas em termos de personalidade, de saúde. A minha vida sentimental não era feliz, porque na minha família existia esse facto. A minha mãe não era feliz, a minha avó não foi feliz. Eu cresci num lar destruído, onde havia agressões físicas, ao ponto de terem que chamar a polícia, e isso fez-me ser uma criança rebelde, nervosa. Esse temperamento de rebeldia, de agressividade, portanto, acabou por nascer em mim também. E eu era assim com os colegas da escola, com
com as pessoas que me rodeavam, com a família. O facto de ter sido uma jovem nervosa fez com que eu criasse muitas úlceras no meu estômago. E eu lembro-me que com 16, 17 anos eu passava às vezes a noite a dormir na casa de banho, com a cabeça na sanita, porque eu vomitava ao ponto de já não ter nada para vomitar. E quando cheguei aos 20 anos, conheci uma pessoa que tinha planos para casar. Tivemos que antecipar o casamento e eu estava grávida na altura. E o meu esposo, há 1 mês e meio de nós casarmos, disse que já não gostava de mim, que não queria estar comigo, que não gostava de mim. Começou a tratar-me muito mal, ter um temperamento muito rude comigo, tratava-me mal, humilhava-me. Nessa fase eu já queria mudar, só que eu não tinha domínio. Como eu não tinha aquele domínio sobre o meu temperamento, era difícil e acabava, por exemplo, ficava frustrada. E uma vez que eu, com 10 anos, já tinha vindo ao centro de ajuda porque a minha tia tinha tido um problema e ela tinha-me trazido, é como se fosse uma semente que tinha ficado colocada dentro de mim. Eu lembrei-me nesse dia quando o meu esposo, o Fábio, disse: não, eu não quero mais nada contigo. Eu disse: não, eu vou ao centro de ajuda porque eu sei que lá eles resolvem os problemas, eu sei que lá eles ajudam as pessoas. E eu lembrei-me e eu vim. Eu cheguei cá, fui muito bem recebida, aconselharam-me e ao longo do tempo em que me fui entregando, me fui aprendendo a como lidar com as situações. Já não sou uma pessoa nervosa, sou feliz no casamento, o meu esposo é muito meu amigo, está sempre a mimar-me a mim e ao filho, para onde ele vai nós vamos. E atualmente eu sou feliz, tenho saúde, sou uma pessoa realizada em termos de personalidade também, tenho domínio sobre mim, sei o que quero também. Existe equilíbrio, existe felicidade e pronto, tenho uma vida que passo a passo temos estado a conquistar, temos estado a concretizar os nossos objetivos. Hoje sou feliz e muito realizada. Parabéns, Liliana, e ao seu esposo. Bem, é momento de oração, já tenho meu copo com água em mãos, como também os meus convidados. Pegue o seu, vamos falar com Deus. E você que diz: não, eu não creio que Deus existe. Você e eu não temos nada a perder em crer na existência do Criador, do Todo-Poderoso. Eu não estou a falar de religião, de igreja, estou a falar de Deus, de fé, de vida, esperança. Pegue um copo com água em mãos, deixe-me apresentar a Deus em oração e depois você verá. Depois você pode falar o que você quiser. Vamos falar com Deus. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença para apresentar a vida de todos os telespectadores, ouvintes e internautas que ligaram para Ali Amigo 24 Horas, que enviaram o seu pedido de oração através do iurdtv.eu, pessoas que estão oprimidas, angustiadas. Chega, meu Deus, mais um final de semana e muitos estão aterrorizados porque não tem uma família. E se tem uma família, a mesma está destruída pela violência, a traição, o vício, a miséria. Outros, meu Deus, têm pavor, literalmente, à noite porque não conseguem dormir, ouvem ruídos estranhos, veem vultos, têm visões de mortos, de demônios. Pessoas que esta semana foi terrível, sofreram um acidente, perderam um amigo, perderam um ente querido. Parece que essa pessoa não consegue respirar. Parece que tudo que foi falado aqui no programa foi para ela. Parece até que a gente conhece a sua situação. Na verdade, foi o Senhor que marcou um encontro com ele. O Senhor o livrou da morte. O motivo pelo qual essa pessoa já tentou o suicídio e não conseguiu, tem pensado e planejado a própria morte e não levou a cabo e não levará, é porque o Senhor tem um plano na vida dela. É porque o Senhor sabia que esta pessoa assistiria o programa de hoje e se decidiria de uma vez por todas a te buscar. Porque crer em ti, ele já crê, mas te buscar, ele tem evitado. Mas a partir deste final de semana, tudo mudará. Ele será transformado, porque o Senhor lhe dará um sinal através desta oração e desta água
a qual declaro consagrada por Ti, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para remover dor, angústia, tristeza, esse mal-estar, essa perturbação, em o nome do Senhor Jesus. Beba, participemos juntos. E toda energia negativa, toda carga, sai do seu corpo, sai da sua vida agora, em o nome do Senhor Jesus, para nunca mais voltar. E você que crê, diga: eu creio. Muito bem, respire fundo. Beba um pouco mais desta água consagrada a Deus. Dê para esta pessoa que está ao seu lado, ainda que o mesmo diga: eu não preciso. Os que dizem que não precisam são os que mais estão em necessidade. Mas o orgulho os cega. Você sabe que o pior cego não é aquele que não pode ver, é aquele que não quer ver. Então, com certeza, esta oração foi ouvida e esta água será usada por Deus. Eu tenho em mãos esta garrafa com óleo que estava aqui ao pé da cruz durante a oração e a removi, pois este azeite de Israel, símbolo do Espírito Santo, foi usado por Deus. Deus instruiu os seus discípulos a fazerem uso do azeite para que o mesmo fosse usado para curar, libertar, como também para unir famílias, consagrar bens e pela prosperidade e até para o Espírito Santo, pois o azeite simboliza o Espírito Santo. Nós vamos dar a todos vocês no dia 29 um pouco deste azeite. Em uma cartela como esta, em uma pequena garrafinha com azeite, você vai receber este azeite, onde você não terá que pagar absolutamente nada, e você vai receber instruções práticas e bíblicas como fazer uso devido do azeite consagrado à Santíssima Trindade para então ser beneficiado fisicamente, familiarmente, economicamente, espiritualmente e sentimentalmente. Para mais informação, você que diz: Júlio, eu ainda não reservei o meu azeite, eu não reservei ainda o frasquinho com azeite consagrado à Santíssima Trindade. Ligue então agora para a linha Amigo 24 Horas, que é o 21 836 8008, e reserve o seu. Você que foi curado, você que está nos assistir, membro do Centro de Ajuda, você, pastor, bispo, esposo, obreiro, evangelista, por favor, coloque a sua mão sobre essa garrafa com azeite, você que já foi curado. Eu também já fui, e eu coloco a minha mão sobre a mesma. E diga comigo, repita comigo: Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu sou grato a Ti pelo milagre que fizeste em mim. E peço ao Senhor nesta oração, em o nome do Senhor Jesus, que este azeite seja consagrado como símbolo do Teu Espírito para curar, libertar, prosperar e realizar a todos aqueles que no domingo, dia 29, estarão no Centro de Ajuda, já seja pela manhã ou pela tarde, para receber um pouco deste azeite consagrado a Ti. Que o mesmo milagre que o Senhor fez em mim, o Senhor faça na vida desse telespectador. Repita, por favor, deste ouvinte, deste internauta que comparecerá a este evento do azeite consagrado. Amém. Muito obrigado. O mesmo milagre que Deus fez em si, Ele fará também em outras vidas. Esta linda canção eu quero dedicar a todos vocês que estarão conosco no dia 29. Uma chance pra você, escuta o que eu vou lhe dizer. Existe uma saída, existe uma direção, existe um amigo. Ele está te estendendo a mão. Uma chance pra você, escuta o que eu vou lhe dizer. Existe uma saída, existe uma direção, existe um amigo. Ele está te estendendo a mão. Uma chance pra você, escuta o que eu vou lhe dizer. Existe uma saída, existe uma direção, existe um amigo.
estendendo amor. Uma chance pra você. Escuta o que eu vou lhe dizer. Existe uma saída, existe uma direção, existe um amigo. Ele está te estendendo a mão. Você poderia ler mais nomes, por favor, Com Francinete? certeza. Eu tenho aqui a senhora Fátima de Silves. Ela está numa relação em que não se sente valorizada e nem respeitada por parte do seu companheiro. Tem também aqui o caso da senhora Ludmila de França. Ela está grávida de gêmeos e com graves problemas financeiros, pois o seu marido está desempregado e não consegue encontrar trabalho. Francinete, eu queria agradecer ao Francisco, como também a todos aqueles voluntários que estão na linha Amigo 24 Horas. Hoje houve um problema de áudio, não foi possível a gente ir em direto à central da linha Amigo 24 Horas aqui em Lisboa, mas muito obrigado a vocês que estão aí prestando atenção e escreveram e deram o conselho devido àqueles que estão a precisar de uma orientação prática. Nós vamos saber agora como será o nosso programa na segunda-feira e como estará o tempo aqui em Portugal, que está quente, né? E nas principais capitais da Europa. Sandra é convidada do próximo Não Desista. Ela irá explicar-nos como lidou com uma série de perdas na sua vida. Sandra perdeu o pai, 2 meses depois perdeu a irmã e no ano seguinte viu a sua mãe morrer. Em Lolé, Miguel Ângelo nasceu com uma série de problemas de saúde e foi desenganado pelos médicos. Veja ainda o que estará a acontecer esta semana num centro de ajuda perto de si, solidariedade no lar de idosos, ligação em direto à linha Amigo 24 Horas, o tempo e muito mais. Já sabe que não pode perder o próximo Não Desista em direto na TV Record, IUR-TV e Rádio Positiva. Bem, se você se identificou com algo, conhece alguém que assistindo este programa que será exibido na segunda-feira o ajudará, informe ao mesmo da possibilidade do nosso programa ser assistido, já seja pela Rede Record de televisão ou pela iurtv.e. Você que nos assiste ou que nos escuta através de uma das muitas emissoras em todo o nosso país que estão a transmitir o nosso programa, informe este colega de trabalho, este familiar também, da possibilidade do nosso programa ser acompanhado através desta emissora de rádio. Bem, vocês vão agora saber como estará o tempo amanhã e eu já finalizo a nossa participação aqui em estúdios com os meus convidados. Para o fim de semana continua o bom tempo por todo o país. No sábado as temperaturas previstas são de 31 graus para o Porto, 34 para Lisboa. Faro irá registrar 31 graus de máxima, Funchal 27 e Ponta Delgada 20 com alguma nebulosidade. Nas principais cidades europeias, Madrid irá registrar 33 graus, Londres 21, Paris também 21, Roma 30 e Berlim novamente 21 graus. Bem, chegamos aos segundos finais da nossa participação. Mais uma vez, obrigado, Rosa. Obrigado ao Júnior, a sua esposa Francinete. Você, Júnior, vai estar com a sua esposa e toda uma equipa de pessoas preparadas em Benfica, aqui na nossa capital. Sim, eu estarei, bispo, em Benfica, na Avenida Gomes Pereira, número 39A, próximo à Junta de Freguesia de Benfica. Agora eu quero dizer para si o seguinte: não importa como vai acontecer. O que importa é que aquilo que você quer realizar na sua vida vai acontecer. O caso da Rosa, ela não sabia como ia acontecer, mas aconteceu. E hoje está aqui, bispo, uma vida transformada. Não importa como, irá acontecer. Você que diz, eu tentei o suicídio e não consegui, eu desejo dar cabo da minha própria vida e não o fiz e nem o fará, porque Deus lhe livrou da morte, pois Ele sabia que você, tendo a sua oportunidade, como teve no programa de hoje, você aproveitaria. Vá ao centro de ajuda mais próximo de si, coloque de lado o preconceito, o orgulho, as desculpas, a acomodação, a autossuficiência, porque tudo isso só atrapalha, não é verdade? Tenham todos um bom final de semana, em família, com saúde, prosperidade
E não esqueça de que domingo temos um encontro marcado com o Criador, já seja pela manhã ou pela tarde. E não esqueça de levar o pão, ainda que você não goste muito do pão ou do sanduíche ou do que seja que se faça com o pão, mas leve porque o mesmo será um instrumento nas mãos de Deus e água que todos nós precisamos. Então, um bom final de semana e até segunda.